Evangelho de Mateus, capítulo 13, abra sua Bíblia, versículo 15 a seguir. Mateus, capítulo 13, versículo 15 a seguir. Diz assim o texto: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém. Nós vamos tomar este texto por base para falarmos sobre cura interior. É um assunto bem conhecido, ou melhor, muito ouvido, né? Que às vezes eu tenho dificuldade para entender. Cura interior. Eu entendo que toda cura, toda e qualquer cura, ela começa no interior. Não tem jeito de ter cura que não começa no interior. Chamamos de interior a personalidade, a alma, o coração, o espírito. Chamamos de exterior o corpo. E toda cura, ela começa na alma. Chamamos de interior a personalidade. A cura do indivíduo no seu interior. A personalidade é o conjunto do interior com o exterior. Jesus, quando ele curava a vida. E se ele cura a vida, ele está curando o interior e o exterior também. Assim, é mais fácil o interior ser curado sem a participação do exterior do que o exterior do interior. Toda cura, ela começa no interior da vida. Chamamos de personalidade o que a pessoa é. A marca registrada de cada pessoa. O carimbo de autenticidade de cada vida. É o caráter ou a qualidade que é pessoal. Aquilo que é inerente a uma pessoa. Veja que a formação da personalidade, ela tem 3 fases. Nós temos a nossa personalidade formada com a primeira coisa que forma a nossa personalidade é a nossa carga hereditária, a nossa herança genética. Quando alguém vem ao mundo, ele já vem com ela. E isso exercerá uma certa influência na nossa personalidade no decorrer da vida. É a nossa herança genética, a nossa carga hereditária. Depois da nossa carga hereditária, ou seja, a participação dos pais, nós temos uma outra coisa que é determinante na evolução ou na formação da nossa personalidade, que é o ambiente da nossa formação. Isso é tão determinante que se um casal tiver gêmeos, então ele tem a mesma herança genética, gêmeos quase que perfeitos. Mas se um for educado num lugar e o outro for educado no outro, se um for educado na favela e o outro for educado no topo da sociedade, 6, 7 anos depois você vai ver uma marca discrepante nessas personalidades. Nós vamos ver essas personalidades com a mesma herança genética terem valores e perfis diferentes. 12 anos depois a diferença aumenta, 18 anos depois a diferença aumenta, 20 anos. Por quê? Porque o ambiente em que ele é formado é marcante, é determinante na formação da sua personalidade. Uma outra coisa que influencia a nossa personalidade é a nossa vontade, a nossa autodeterminação. Assim, você vai encontrar pessoas que teve uma boa herança genética, de repente ele teve uma boa formação, mas ele não tem nenhuma autodeterminação e de repente ele sai lá do topo onde ele estava e vai parar lá embaixo. E o contrário também é verdadeiro. De repente tem alguém que não teve um bom ambiente de formação,
mas ele tem uma autodeterminação, ele tem uma força de vontade, e ele sai às vezes lá do rodapé da vida social e vai lá para o topo dela. E às vezes nessa caminhada de um extremo para o outro, muitas vezes nós paramos na caminhada. Por quê? Aquele que melhora, melhora um pouco, ele acha que um pouco de melhora já está bom. E aquele que piora, piora um pouco, ele acha que um pouco de piora não faz tanta diferença. E às vezes nessa caminhada para lidar com a nossa personalidade, que é a nossa vida, que inclui o nosso interior, nós muitas vezes nos arrastamos no meio da travessia. E não sabemos lidar com essas coisas que formam a nossa personalidade. Então, queridos, só recordando, na minha formação e na sua formação, independente de nós crermos ou não, nós temos uma herança genética, nós temos embutido dentro da nossa personalidade a formação do meio em que nós fomos formados, o meio em que nós vivemos, a cultura de um povo está dentro do povo, a crença de um povo está dentro do povo, o modo de vida de um povo está dentro do coração do povo. E por último, o último agente na formação da nossa personalidade é a nossa autodeterminação. Nós podemos muitas vezes a partir daí mudar de direção, sair de um extremo e ir para o outro. Veja que quando nós vamos estudar a personalidade, nós vamos aprender que ninguém é totalmente perfeito. E é também verdadeiro que ninguém é totalmente imperfeito. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Defeitos todos temos e condições de corrigi-los também. Assim na nossa herança genética, assim na formação cultural, nós entramos com a nossa determinação e podemos encontrar um monte de coisas indesejáveis na nossa personalidade. Um monte de coisa que atrapalha a vida, um monte de coisa que empobrece a vida, enfraquece a vida. Alguns, tomando conhecimento disso, desistem, dizem, olha, eu sou muito imperfeito. Não tem ninguém perfeito. E não tem ninguém totalmente imperfeito. Defeito todos nós temos, e como corrigi-los também. Veja que o texto, antes de nós falarmos um pouquinho da personalidade, veja que o texto que nós tomamos por base, o versículo 10, volte um pouquinho na leitura, diz assim, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábola? Versículo 11 é a resposta, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Jesus acabara de falar algumas parábolas, que ele mesmo iria interpretar a partir dali, e os discípulos, os 12, perguntou para Jesus, por que o Senhor não fala abertamente? Por que o Senhor fala por parábolas? Resposta de Jesus, porque para vocês, discípulos, eu quero revelar os mistérios do reino dos céus. Para os outros que estão à sua volta, eu não quero revelar os mistérios do reino dos céus. Provavelmente, neste momento, você pensou assim, por que Jesus fez isso? Ele está selecionando, ele está predestinando, ele está cometendo o pecado de acepção de pessoas? Não, Jesus explica por quê. Ele está dizendo que ele quer curar aquele que quer cura, ele quer corrigir aquele que quer correção, ele quer dar paz para aquele que quer paz, ele quer dar bênção para aquele que quer bênção, mas ele não quer oferecer isso àquele que não quer nada disso. O versículo 15 que nós lemos, ele diz assim, porque o coração deste povo está endurecido. Tenha certeza de uma coisa, querido, Deus não está falando de alguém que tem problema no cardio ou no miocárdio, Deus não está falando de alguém que está precisando de um cateterismo, Deus não está falando de alguém que tem problema de pressão, Ele está falando de alma, de personalidade, de vida interior. Foi porque o interior deste povo, o coração, a alma deles, ela está endurecida e eles fecham os olhos para não ver. Eles ouvem, mas não querem entender. Só querem ouvir, mas não querem entender. Eles veem, mas não querem ver. E assim, quando eles ouvem a minha palavra de mau grado, quando eles veem o que eu faço com maus olhos, eles acabam não entendendo a mensagem,
Não entendendo a mensagem não tem conversão, não tendo conversão não tem cura. Veja, coração endurecido, malgrado para ouvir, fechar os olhos para não ver, não entender, não converter, não ser curado. Não ser curado o que? A alma, a personalidade. Jesus olhou para as pessoas à sua volta e percebeu que eles eram doentes de alma. Um monte de distúrbios na personalidade, o que nós poderíamos chamar de doenças do interior. Distúrbios na personalidade. Em nenhum momento Jesus está falando do coração como um órgão, como máquina. Ele está falando do coração como vida, como sentimento. Este povo, eles não têm prazer em ouvir, eles não têm prazer em ver, eles não têm prazer de obedecer. Eles ouvem, mas na verdade eles já estão determinados naquilo que eles querem crer. Então eles ouvem o hebraico, eles entendem o que eu estou falando, mas não entendem a mensagem. Eles até veem os milagres, mas eles não veem isso como bênção para a vida deles. O coração está tão duro, os olhos estão tão fechados, que eles não entendem, não se converte, não são curados. Agora Jesus olha para os 12 e diz assim: bem-aventurados são vocês. Que bom que vocês têm olhos e veem. Que bom que vocês têm ouvidos e entendem. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Muitos profetas e muitos justos que viveram antes de vós desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Por isso vocês são bem-aventurados. São felizes. O que Jesus está dizendo, queridos, é que defeito os discípulos e todos que estavam à sua volta tinham. Como eu disse, não tem ninguém perfeito. A Bíblia deixa claro que quando alguém diz que é perfeito, já comprometeu a vida como um todo. A Bíblia chama de perfeito aquele que tem consciência da sua imperfeição e segue a Cristo, que é o único perfeito. É isso que a Bíblia chama de perfeito. Paulo falou assim: não que eu seja perfeito, mas eu caminho para o alvo da soberana vocação. Eu procuro me aperfeiçoar olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, a saber, Jesus Cristo. Tanto os discípulos como os outros, eles eram limitados, eles eram doentes de alma. Só que os discípulos, eles tinham uma coisa em especial que Jesus falou: por isso, eu acho esse texto lindo, revelador. Por isso, a vocês, eu quero revelar os mistérios do reino dos céus. Você que não tem nenhuma dificuldade para compreender as suas fraquezas e caminhar em direção da cura, você que não tem nenhuma dificuldade para entender as suas limitações, você que não pousa, não pinta de perfeito, de bom, de religioso, de especial, você que consegue lidar com as suas fragilidades, o reino dos céus, com os seus mistérios, é para você. A vós é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Quem são os outros? Pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, porém para avaliá-lo. Pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, para vê-lo operar um milagre, para ver se ele tinha poder para curar mesmo ou não, para testá-lo. Pessoas que estavam ali para se beneficiar do milagre. Se ele multiplicar os pães, eu quero participar dos pães. Se ele profetizar bênção, eu quero que ele profetize na minha vida. Gente que estava ali interessado nas bênçãos de Jesus e não em Jesus. Gente que não estava interessado em nenhum momento em ser curado. E como Jesus estava para ministrar cura, quem quer curar procura gente que quer ser curada. Tinha um monte de gente ali que não queria ser curado. Eles queriam receber algum pacote, algum presente, algum embrulho e ir embora. Infelizmente, a maioria das pessoas que procuram Deus, procuram com essa atitude mental. E parece que Deus fica cada vez mais distante. Quanto mais eles gritam, menos Deus ouve. Quanto mais eles se aproximam, mais Deus fica longe. As coisas não acontecem. Por quê? Olha Jesus falando: este povo está me procurando, mas com um coração endurecido. Eles não querem ouvir, eles não querem ver, eles não querem se converter.
eles já estão determinados dentro deles. Às vezes, queridos, nós temos tantos problemas na alma, mas o maior problema não é os nossos problemas, é a nossa capacidade de vê-los. Jesus, quando viu alguém com humildade para olhar para as suas fragilidades, ele falou: que bom, bem-aventurado, porque vocês veem. Bem-aventurado porque vocês ouvem. E de bom grado vocês vão se converter, e de bom grado eu vou curá-los. Está percebendo como a palavra consegue curar alguém? E por que a palavra de repente não tem poder para curar alguém? Porque vocês têm essa capacidade de ver, porque vocês têm essa capacidade de entender, porque você tem essa capacidade de perceber as limitações que existem no interior da vida. Então eu vou ministrar a palavra, você vai receber a palavra, ela vai te converter, e porque você vai se converter, então eu vou curar e vocês serão por mim curados. Talvez a parte mais difícil das nossas doenças não é a doença em si, porque nenhum problema na alma, no espírito ou no corpo é problema para Deus. Mas o grande problema que Deus encontra para atuar na minha vida é olhos para ver e ouvido para ouvir. E coração para entender. Ele falou, coração endurecido. Eles não entendem com o coração. Não sei se você consegue perceber a diferença de entender com a razão e entender com o coração. Entender com a razão é entender as frases construídas, é entender o vocabulário, é entender a língua que nós estamos falando. Entender com o coração é entender a mensagem que é transmitida junto com esta língua. Todas essas pessoas precisavam de curas. Elas precisavam de cura, e cura principalmente no interior. Agora, como é que se cura o interior? Da mesma forma que se cura o exterior. Já disse, Jesus cura pessoas, e pessoas são compostas de interior e exterior. Não tem pessoas que podem ser separadas. A vida é uma, o homem é trino, mas ao mesmo tempo ele é um ser, ele é um indivíduo. E para curar o exterior, nós precisamos entender que a cura de pessoas é como curar também o interior. Todo mal exterior é preciso saber o seu progresso. Qualquer cura que você for curar no seu exterior, não tem jeito de curar se você não souber o seu progresso. Por onde ele começou, onde ele se alojou, onde ele entrou, qual é o seu efeito, qual é o seu dano, qual é o desconforto que ele causa. As primeiras perguntas que o exame vai responder. Existe um mal no seu exterior, ou seja, no físico? Ele pode ser percebido a olho nu, numa conversa, num diagnóstico verbal? Sim, então você vai falar, olha, eu comecei a me sentir mal a partir disso, depois de uma comida, depois de um trauma, depois de uma batida, depois de um esforço. E analisando o desconforto do exterior, o caminho inverso será feito, o exterior será curado. Só que o paciente vai ter que ter humildade para falar, olha, isso dói. É horrível conviver com este trauma, com este enjoo, com este mal-estar, com esta infecção. Se o diagnóstico não puder ser feito de uma forma verbal, tem que ser feito um exame para responder essas mesmas perguntas. E o exame vai responder por onde o mal entrou, onde ele se alojou e qual o seu efeito daninho na vida. Descobrindo isso, o caminho inverso será feito e o exterior será curado. Como é que se cura o interior? Da mesma forma, a pessoa precisa admitir o desconforto da personalidade. Mas cadê maturidade para falar, a minha personalidade é feia? A minha personalidade é pegajosa, é grudenta, é dependente, é obsessiva. Não, nós escondemos o interior, por isso o interior ele não é curado. Porque para curar o interior, nós precisamos saber por onde o mal se alojou, e nós precisamos reconhecer que ele é realmente um mal. Ninguém procura um médico para ser curado do exterior se ele não reconhecer que algo de mal existe no seu corpo. Queridos, se nós
analisamos com tanto cuidado o exterior, todo mundo cuida do exterior. Ninguém dá murro em ponta de faca, ninguém provoca traumas, ninguém come comida estragada, ninguém comete loucuras. Você preserva o seu exterior, porque se ele for atingido, você vai ter que entrar por um processo de cura. E às vezes o processo, ele tem que ser admitido, avaliado e submetido. Eu me lembro que uma vez sofri uma lesão no cruzado anterior do joelho esquerdo. E procurei o médico. Com alguns toques ele falou assim, olha, você rompeu os ligamentos. Você precisa sofrer uma cirurgia. Eu falei, como que é esse negócio? Cirurgia tranquila. 40 minutos a 1 hora de cirurgia. Sem muitos riscos, os riscos normais de uma cirurgia. Ele falou, porém a recuperação vai até 1 ano e meio. 30 dias sem pôr o pé no chão, depois muleta, depois fisioterapia. Você vai voltar à normalidade de 1 ano a 1 ano e meio depois. Eu falei, 1 ano e meio? Então eu não quero fazer cirurgia. Ele falou, tudo bem, vida normal. Eu poderia sair daquele consultório andando, trabalhar, estava trabalhando normalmente. Ele falou, só que todas as vezes que você precisar subir um lance de escada, virar-se bruscamente, ou correr de repente, seu joelho vai inchar e vai demorar alguns dias para desinchar. Até você inchar de novo, isso vai a vida inteira. Conviva com isso. Agora, se eu quisesse a cura, eu não tinha outro caminho. Eu tinha que submeter a esse tratamento. No interior, queridos, é a mesma coisa. Nós percebemos desconforto e escolhemos, convivo com ele ou pago o preço de eliminá-lo. Eu reconheço o mal, sei que ele está alojado. Não sei se ele é uma herança genética, não sei se ele veio do meio em que eu fui formado, ou não sei se ele veio de uma má vontade, de falta de autodeterminação durante a minha vida. Mas de repente eu encontro desconforto na minha alma, minando a minha vida, sugando as minhas forças, e agora eu tenho um caminho. Ou eu consulto quem pode me curar e faço um tratamento de choque, elimino ele na minha vida ou convivo com o desconforto. A maioria prefere conviver com o desconforto, porque no interior ninguém vê. Se fosse uma coisa no rosto que todo mundo fala que feio, se fosse um problema no joelho que todo mundo vai ver mancar, não, vou me sujeitar, 1 ano e meio eu estou bom. O que é 1 ano e meio? Não é nada. Mas quando é no interior, nós não queremos pagar o preço de fazer o tratamento. Às vezes ele é uma cirurgia invasiva, uma cirurgia feia, forte, de impacto. Aí nós preferimos admitir que este problema de doença interior dá para se conviver. E aí a gente vai convivendo com os seus efeitos e vai destruindo a nossa vida. A nossa personalidade, ela pode ser atingida tanto no exterior como no interior por 1000 caminhos, eu volto a repetir. Tenho aqui algumas doenças chamadas de doenças interior. Se de repente você tiver mais de uma delas, ou uma delas, lembre-se do que eu acabei de dizer, ninguém é totalmente perfeito e ninguém é totalmente imperfeito. Todo mundo pode ter defeito e todo mundo pode se livrar dos defeitos. Depende se os meus defeitos são uma herança genética, se eles são do meio em que eu fui formado, da educação que eu recebi, ou se ele veio de uma falta de força de vontade. Eu posso mudar o quadro disso a qualquer momento. Em Cristo Jesus, a cura. Ele olhou para os discípulos e falou, olha, este povo aí eu não quero mais curá-los, porque eles não querem cura. Eles querem bênção. Sabe o que eles querem? Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Ninguém quer mudar de vida. Eles querem gente para passar a mão na cabeça deles. Eles querem gente para falar, tá tudo bem, vai ficar bom, fica tranquilo. Jesus falou, esse povo tem um coração duro, tem uma alma doente, eles estão com uma alma perecendo, se arrastam na vida, mas eles não querem ser curados. Tem ouvido, mas não quer ouvir. Tem olho, mas não quer ver. Tem coração, mas não quer entender com o coração. Eles querem fazer o que eles querem. É como se eu tivesse falado para o médico, eu quero ficar curado, mas não quero que o senhor rele a mão em mim. Vou continuar minha vida normal, não tem nada de 1 ano e meio de tratamento, não. Falei, então conviva com isso. Às vezes, o nosso maior mal, a nossa maior doença, é falta de maturidade para admitirmos
as áreas da nossa vida em que nós precisamos de cura e olhar para o Doutor Jesus e falar: Doutor Jesus, o meu mal está aqui. Não sei se ele alojou quando eu estava no ventre da minha mãe. Não sei se ele alojou quando eu recebi as primeiras disciplinas na vida. Quando eu passei fome, quando eu fui rejeitado, quando eu fui disciplinado obsessivamente, quando eu vivi num lar que tinha alcoolismo, violência, não sei. Não sei se o mal se alojou na minha alma por falta de determinação, por causa de uma formação ambiental ou por uma herança hereditária. Uma coisa eu sei, agora eu não quero mais ele na minha vida, eu quero ser curado. Aí a palavra de Jesus vem ao meu coração: para vós é os mistérios do reino dos céus. Porque quem quer cura, Deus tem cura. Às vezes ela não é tão simples, às vezes ela não é na hora, mas ele tem cura. Às vezes é um tratamento. Mas a palavra tem este poder de curar. Ele falou: porque este povo, se eles me ouvir, se eles abrir os olhos e ver, e se eles entender com o coração, eles vão se converter e eu vou curá-los. Ele não disse: tem alguns casos aí que eu não posso curar. Tem uns traumas aí que são muito fortes, muito antigos. Não, se eles entender com o coração, eles vão se converter e eu vou curá-los. Existe cura na palavra de Deus, ela tem o poder da cura. Mas muitas vezes nós não temos a maturidade para admitir esses males. Um distúrbio da personalidade que tanto destrói a nossa vida chama-se personalidade dependente. É uma tendência para impor responsabilidade aos outros por nossa vida. Vem de uma autoestima baixa, de uma carência. Chamamos de personalidade dependente. Muito difícil encontrar alguém que admite ter isso. Mas é muito fácil encontrar alguém que está sempre impondo responsabilidade aos outros por sua vida. Tudo que dá errado na sua vida, alguém tem culpa por isso. Nunca ele. É um distúrbio, é uma doença interior. Ela precisa ser curada. Quanto tempo leva para curar? Não sei. Quem pode curar? Só Jesus. Isso daqui não aparece em exame de sangue. Isso não aparece no laboratório. É preciso a pessoa reconhecer que isso é um mal, que isso rouba-lhe a vida. É preciso o paciente procurar um médico e falar: isso não está bem dentro de mim, eu não quero ser assim dependente. É preciso diagnosticar e entender que o mal é um mal, não escondê-lo num canto e falar: eu quero curar. Eu quero eliminá-lo na minha vida. Personalidade passivo-agressivo. A pessoa que é passiva-agressiva tem um desempenho social ou profissional fraco, inexpressivo, por causa da teimosia, adiamentos, esquecimentos. Está sempre empurrando com a barriga, como se diz, a causa do verdadeiro fracasso na vida. E a psicologia chama essa personalidade de passivo-agressivo, ou passiva-agressiva. O fraco desempenho, ele está ali minando a personalidade, não sei se por uma herança genética, por uma formação cultural, ou por uma falta de autodeterminação. Mas o fato é que ele existe, ele está minando a vida. Em vez de encarar o problema, a pessoa, por pura teimosia, ela vai empurrando para frente. Deixando como é que está, para ver como é que fica. Um mal não reconhecido, um mal que nunca será curado. É preciso maturidade para reconhecer o mal desse e dizer: isso não está bem dentro de mim, eu preciso eliminar isso. Uma outra doença interior era chamada de evitante. A pessoa fica extremamente sensível a qualquer rejeição real ou imaginária. Extremamente sensível a qualquer rejeição, até inexistente. Uma rejeição imaginária. Ela quer aceitação incondicional dos outros. Muitas dificuldades para ter ligações pessoais próximas. Sabe por quê? Porque a sua personalidade não está bem, ela está doente, deixa ela extremamente sensível a qualquer tipo de rejeição, até a imaginária. Uma vez diagnosticado isso dentro da alma, é sinal que a personalidade não está bem.
O interior não está bem, ele precisa de cura. Um outro distúrbio chama-se limítrofe. Na sua definição, ela é muito comum. É uma instabilidade generalizada. A pessoa sente vazio, tédio, descontrole emocional e ela tem um potencial para a autodestruição. Desenvolve pensamentos suicidas, não tem nenhuma dificuldade em aniquilar a sua própria vida, porque no seu coração, no seu sentimento, ela tem uma instabilidade generalizada. Quase toda a sua área emocional e sentimental está comprometida. Tem potencial para a autodestruição. É um distúrbio da personalidade. É uma doença interior. Uma outra doença interior chama-se personalidade compulsiva. Ela preocupa-se exageradamente as adesões rígidas. Já percebeu que muitas vezes tem pessoas que, se não estiver comprometido com algo extremamente rígido, ela não está satisfeita? Ela está querendo sempre se aderir a algo que a pressione sempre mais. É preciso oprimi-la, é preciso apertá-la, é preciso rigidez, porque ela se preocupa exageradamente com isso. Ela tem uma superinibição, uma superconsciência, teimosia, avareza, possessividade, arrogância. Está sempre querendo um rígido padrão externo para compensar um fraco comportamento interno. Uma personalidade na sua vida interior tão fraca que para disfarçá-la ou para conviver com ela, ele precisa externamente um padrão rígido de aceitação. Quando alguém se converte e tem isso na personalidade, ele gosta daquelas igrejas que fala que não pode nem tomar banho. Ele fala, essa é boa, essa vai para o céu. Essas igrejas que pode tudo, isso aí é mundanismo. Agora, se ele pegar uma igreja que fala que não pode nem tomar banho, não pode, fala, essa é boa, ele se sente bem. A sua personalidade está tão comprometida, é uma doença interior, que ele tem que se sentir oprimido. Esta opressão exterior parece que compensa a doença interior. É uma doença interior. Uma outra doença interior, ela é chamada de narcisista. É o exagero que a pessoa dá na autoimportância. A pessoa que tem esse desvio na personalidade, ou essa doença interior, ela tem um prazer muito grande em exibir-se, em procurar atenção e admiração. Ela não aceita crítica jamais. Ela acha que ela é predestinada para ser diferente. Os outros serão sempre os outros e ela será sempre ela. Quer sempre ser admirada, louvada, elogiada, amada. A única coisa que importa para ela é o eu. E mais nada. Uma vez que o eu esteja satisfeito, ela está bem. Os outros não se importam. Se os outros tiverem que chorar para isso, se os outros tiverem que pagar para isso, ela não terá nenhum problema para explorar os outros. Pessoa que tem isso na sua alma, essa doença no seu interior, ela suga a vida de todos que vivem à sua volta para ela viver a dela. Ela rouba a beleza de todos que vivem à sua volta para ficar bela. Deixa todo mundo feio para ficar bonito. Porque a única coisa que importa é o seu eu, é a sua admiração. Isto é uma doença interior. Mas nós não vamos encontrar muita gente no dia seguinte falando que tem isso. Uma outra doença interior, ela é chamada de histriônica. Histriônica é igual palhaço, da pessoa que teatraliza a vida, faz da vida um teatro. Ela, na sua conduta, ela procura chamar a atenção para a sua vida. Então ela não leva nada a sério, de tudo ela faz um teatro. É uma fuga da realidade. É uma fuga dos problemas reais. É uma fuga dos problemas verdadeiros. Então tudo aquilo que aparece que vem roubar a vida, ele faz daquilo um teatrozinho. Rouba a atenção, ri e faz todo mundo rir e mascara a realidade da vida. Vive uma vida que não é.
É muito comum, de repente, a gente se encontrar fazendo isso. Não é muito comum a gente admitir isso. Vou repetir. É muito comum qualquer um de nós, num determinado momento da vida, se achar, se pegar fazendo isso. Mas não será comum nós admitirmos que estamos fazendo isso. Teatralizando a vida. Fazendo da vida um teatrinho. Desfocando as atenções, pegando aquilo que nos deveria fazer chorar, fazer disso um motivo de brincadeira. Já viu alguém, quando passa por uma profunda perda, ele ri ironicamente e fala, não queria mesmo? Olha ele montando teatro. Eu ia jogar fora mesmo? Não tem nenhum valor? Para mim não presta mesmo? Ele, e somente ele, sabe que não é assim. Mas é muito difícil encontrar maturidade para dizer, não é isso. É uma doença interior. Quanto tempo eu gasto para curar isso? Ou é melhor conviver com isso? Cada vez que isso doer, eu digo, não está doendo. Cada vez que isso ferir, eu falo, não está ferindo. Não é problema meu. Culpo alguém. E aí pergunto, como que é esse negócio de cura interior? Como é que cura interior? Será que tem algum lugar que a gente recebe uma oração, alguém profetiza e o interior fica limpo de uma hora para outra? Não, Jesus falou, curar o interior é ouvir de bom grado a minha palavra, é abrir os olhos para ver, é abrir o ouvido para entender, é entender com o coração, é se converter e eu curarei. É uma prova que quando nós entendemos a mensagem com segurança, entendemos com o coração e nos convertemos, o milagre acontece, a cura começa a aparecer. Quantos males deste existem na minha vida? Quantos destes já existiram e não existe mais? Já foram eliminados. Porque Jesus disse, ouvindo, vendo, entendendo e se convertendo, eu curo. Isso é cura interior. Queridos, a lista é grande. Existe uma doença interior chamada paranoide. É a pessoa excessivamente desconfiada, reservada, defensiva, não consegue se relacionar, vê todo mundo como um inimigo em potencial. Parece que todo mundo quer lhe roubar alguma coisa, até um sorriso. Até um olhar. Todo mundo se torna um inimigo em potencial. Isso é uma doença interior. A pessoa que tem isso sofre, não é feliz. A pessoa que tem isso, ela tem o seu mundo. Mas tem um preço para se livrar disso. Não sei se vem do ventre, não sei se é da formação, não sei. Mas está dentro da personalidade, é uma doença interior. Agora, saber se vem da genética, se vem da formação ambiental, isso não alivia. O que alivia é a cura. O que alivia é a minha maturidade, a minha transparência de chegar aos pés de Jesus, como os discípulos chegaram, ele falou, para vocês é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, porque vocês não estão aqui para mascarar a vida, vocês estão aqui para serem curados. Vocês não estão aqui como os fariseus. Os fariseus estavam ali como os principais pecadores, mas estavam saindo na foto de principais religiosos. Não admitiam seus males, não admitiam suas dores, não admitiam as suas feiuras. Por isso eles não eram curados. Os discípulos, tão pecadores como os fariseus, estavam ali para serem ministrados e curados. Existe mais uma doença interior que chama esquizoide, que é uma timidez, indiferença, que leva as pessoas a se afastarem das pessoas. Tudo isso, quando eu falo de doença, é feito na forma obsessiva, de uma forma acentuada, a ponto de prejudicar o funcionamento interior da vida. A ponto de roubar o brilho, a alegria, o fluir da vida, a ponto de comprometer o interior da vida. Quando Jesus disse que ele estava querendo curar, e ele falou, mas este povo não quer ser curado, ele falou, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, bem-aventurados os vossos ouvidos, pois eu digo na verdade que muitos profetas e justos, olha que palavra
de Jesus, que é Deus, que conheceu todos que viveram ante nós, ele falou: quanta gente que queria ter conhecimento disso que vocês estão aprendendo e não tiveram. Quanta gente que já existiu neste mundo que, se tivesse ouvido isso, se tivesse visto isso, se tivesse conhecido Jesus, eles seriam curados. Teriam sido curados. Não foram porque não ouviram. E agora tem gente que está ouvindo, mas não está aproveitando. Existe o médico, existe o remédio, existe a cura. Mas muitas vezes não existe maturidade. Quadro clínico para a cura interior é o paciente dizendo: eu quero ser operado. Quadro clínico é o paciente procurando o médico e dizendo: eu aceito a cirurgia. O que eu tenho que fazer? Quanto tempo eu tenho que me tratar? Qual remédio que eu tenho que tomar? Qual é o caminho que eu tenho que andar? Quanto tempo eu vou ter que passar por este caminho? Isso é o que às vezes nos falta para nós sermos curados. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.